Olá, boa tarde. Eu me chamo Dinoan Souza e junto com Bela Bavaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. Hoje teremos como convidado o querido professor e consultor Edmilson Machado. Ele vem tratar de um tema super importante e que está deixando a todos nós muito preocupados, que é o módulo MIT dentro da DCTF Web. Mas antes de começarmos no programa, diretamente, eu queria falar aquela nossa parte da utilidade pública. Bom, primeiro, possivelmente a cidade do Rio de Janeiro terá um feriado no dia 7 de julho. Já foi para julgamento, né? E provavelmente o nosso prefeito vai conseguir decretar esse feriado. Então, no dia 7 de julho, com a reunião do BRICS, nós teremos feriados na cidade do Rio de Janeiro. Então, é bom todo mundo já planejar os seus serviços. Bom, outra informação também é que foi divulgado no portal do E-Social que a consulta à qualificação cadastral online do E-Social foi descontinuada. Agora, a partir de agora, essa consulta só vai poder ser feita em lote e o prazo para retorno dela é até 48 horas, desculpa. E ela só vai ficar disponível para consulta durante 15 dias. Após isso, terá que fazer uma nova consulta. Bom, outra coisa importante também é falar desse calor excessivo e pedir para todos os amigos, colegas e o público em geral que se hidrate. É uma questão vital. Bom, agora eu vou deixar a Bela falar, porque ela vai apresentar corretamente o nosso convidado. Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de trazer o professor Edmilson Machado, professor de pós-graduação na PUC, IPEC Rio de Janeiro, IBMEC Bahia, Unifoa, BSSP, professor convidado pelo Convênio Brasil e Angola, no curso de mestrado em Gestão de Petróleo e Gás da Universidade Agostinho Neto de Luanda, membro do CONFAS, CONTEP desde 7 de 21, e CARF, Comissão SPED, desde 11 de 21, membro da Comissão de Assuntos Tributários, SESCOM Rio de Janeiro, CEFAS Rio de Janeiro, membro da Comissão Comércio Exterior, CRCRJ, membro da Comissão de Recuperação Judicial e de Falência do CRCRJ, diretor do SESCOM RJ, responsável pela elaboração de artigos para os jornais Valor Econômico, SP Diário de Comércio e Indústria de São Paulo e Folha de São Paulo, especialista em compliance tributário, além de sócio da EVDL, treinamento, assessoria e consultoria tributária, e agora membro da nossa resenha contábil. Tá? O professor Edmilson, a gente conhece ele, acho que 30 anos. Desde ontem só, gente. Não muda, sempre a mesma coisa, e é uma inspiração para todos nós. Professor, pode falar. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, quero agradecer a rádio por estar proporcionando esse programa, que é uma iniciativa muito interessante de você trazer profissionais, trazer gestores da área contábil, empresários, para que possam colocar um pouco do seu dia a dia, colocar um pouco das ansiedades, colocar um pouco das necessidades que o segmento tem, são muitas. A gente pode ser muito importante em todos esses aspectos, acho muito importante o momento atual para o profissional da contabilidade, o momento atual para o profissional da área jurídica, momento para a área tributária. Por quê? Porque a gente tem uma reforma e essa reforma, queira ou não, agrade ou não, não vai agradar a todos, mas foi o possível, ela está aí e a gente tem que se estruturar para ela. Então, dentro disso, eu quero agradecer a todos, a vocês em especial por dirigirem o programa, né? Que não é fácil, qualquer evento é complicado. O ano passado eu participei muito disso na gestão do SESCOM com o Maurício e foi duro,
Eu confesso que eu aprendi muito com todos, né? E a gente vai sempre adquirindo novos conhecimentos. Hoje a gente tem um bate-papo, né? Porque é uma troca de informações de um tema que é interessante. Por quê? Nós que somos da área contábil, tributária principalmente, a gente já sabia que isso ia acontecer já há algum tempo. Porque, na verdade, o MIT está pronto desde o ano passado, do primeiro semestre do ano passado. E o MIT, na verdade, ele é um caminho, né, para que você entre dentro do mundo web da Receita Federal. Isso já estava diagnosticado, mas segundo os colegas da própria Receita Federal e alguns outros que participaram desse projeto, dentre eles o Cláudio, que é o Cláudio Maia, que é digamos assim, um dos genitores, né, desse processo, ele aborda muito essa questão de ter uniformidade, ou seja, o momento ideal para começar esse trabalho. Então, e agora, a gente tinha duas situações específicas. Ou faz agora, ou vai ter dificuldade de implementar. Por quê? Para jogar para o próximo ano, você estaria jogando isso dentro da reforma. E aí a complicação ia ser pior. Porque, na verdade, o MIT, ele é uma forma mais simplificada de você absorver as informações e levar ela para a DCTF Web. Quando você entra dentro do programa, você vê que a coisa é bem mais tranquila. Mas hoje a gente observa que tem muita gente falando sem ainda ter olhado, sem ainda ter participado. Parece aquelas novelas Vale a Pena Ver de Novo, quando você, antes de saber como é que ela vai ser reeditada, ela está trabalhando com o sucesso da versão inicial. Qual é a ideia? Qual é o objetivo? Não só desse, como de outras situações. Nós vamos ter novidades na área tributária a partir de cada etapa de aprovação do projeto. Ou seja, agora nós estamos com a parte do consumo, vai vir aí a renda, vai vir patrimônio, nós vamos ter mudanças em relação ao imposto de renda, o lucro real vai ser um pouco diferente, a gente tem medidas diferentes, então a gente precisa se estruturar para isso, a gente precisa entender, e o grande problema hoje, em todos os níveis, é de que hoje as empresas, os escritórios e os profissionais, a gente precisa se tocar que o momento hoje é completamente diferente de tempos atrás. Ou seja, eu preciso de atualização, eu preciso de muita leitura e entendimento daquilo que está sendo feito. Por quê? Porque o grande problema hoje são as empresas. O maior gargalo da reforma serão as empresas. E o que acontece? O fisco está fazendo a parte dele, ele está buscando o quê? Simplificar, criar atalhos para que ele recepcione as informações dos contribuintes. Com isso, o que acontece? Você tem aí algumas mudanças prévias, e o MIT foi uma, né? O módulo de inclusão de tributos, que é a descrição do MIT, ele tem essa finalidade. O que acontece? Nós temos já efetivados, prontos e atuando o E-Social, nós temos a REINF nos dois módulos, que é o módulo da contribuição previdenciária e é o módulo do imposto de renda, né? E nós temos a DCTF Web. Dentro da DCTF Web, junto com a DCTF Web, você tem o PERDComp Web, ou seja, que já faz as compensações. Cara, isso tudo a gente tem visto, tem acompanhado e sabe que isso tudo já está no mundo digital. Obviamente que tudo que vier tem que agregar a isso. Então, eu pego a extinção da DCTF, já era sabida há alguns anos que isso iria acontecer, a partir do momento que você institui a DCTF Web, e partindo disso, você tem a própria instituição trabalhando em algo para recepcionar as informações dos tributos e jogar isso para a DCTF Web. Então, o MIT basicamente é isso. Edilson, o que muda? Não muda nada, eu apenas substituo DCTF por MIT e tento ser um pouco mais, digamos assim, mais objetivo. Tem algumas coisas que, evidentemente, as empresas precisam se adequar, mas eu não tenho nada diferente do que eu tinha ontem na DCTF. O pessoal fala das empresas inativas. Cara, tem algumas situações agora que são interessantes. O que é uma empresa inativa?
Empresa inativa é aquela empresa que efetivamente ela tem o quê? Ela tem informações a prestar ao fisco em atraso. Obrigações acessórias, declarações, alguma coisa está em atraso. Mas ela não está impedida de fazer nada. Mas, como inativa, necessariamente, o que acontece? Qual é a diferença que você teve para partir de então? Ora, as empresas inativas, anteriormente, você tinha uma colocação de que você tinha que, automaticamente, caso ela fosse inativa e necessariamente também não tivesse movimento, você todo mês de janeiro de cada ano, você tinha que prestar informações. Isso acabou. Não existe mais isso. A partir do momento que você já informou, não há mais necessidade de estar informando. Ah, mas eu preciso fazer isso no Meet? Não, se você já o fez na DCTF Web. Lembrando que o último trimestre, né, da obrigatoriedade, quando teve nós tivemos obrigatoriedade da DCTF Web, é 10 de 2021, ou seja, outubro de 2021. De lá para cá, automaticamente, você tinha o que, Edmilson? Você tinha com a DCTF que todo janeiro você tinha que informar caso você não tivesse movimento. Hoje não. Se essa informação está atualizada, você não precisa mais fazer isso. Ou seja, então, dentro de um perfil, a gente procura, os órgãos procuram se adequar. E um aspecto que eu acho muito importante, estamos com um canal aberto. O Conselho Federal de Contabilidade, eu sou um crítico das instituições em alguns momentos, mas eu percebo que a gente está começando a participar mais. É importante para o profissional essa participação junto, a discussão, a troca de ideias. Não eu tenho que ser mais contundente. Não, eu preciso discutir, fazer lives, expor. Por exemplo, a live do CFC e da Receita foi muito esclarecedora. Tem o Cláudio, que é uma pessoa que eu conheço, é um cara sensacional, um cara que entende muito. Tem o Daniel, que é outro estudioso, que já está inclusive buscando aprimorar as informações. Tem também o Eduardo Tanaka, que é ex-Receita, que também atua, ele é o responsável pelos manuais, tanto do E-Social quanto da REINF. Esses caras têm promovido discussões muito interessantes. Então, ter um programa onde você discute, ter entidades que discutem e a gente começa a, digamos assim, a trocar informações, isso é muito bom. Mas é um detalhe que é importante. Eu falo pra caramba, aí eu vou colocar um detalhe que eu vejo muito prático, são as empresas. As empresas estão em estado deplorável. À exceção das grandes empresas, as médias e pequenas estão em estado deplorável, como instituição, como controles, como organização, e aí os gargalos existem e os profissionais precisam fazer com que essas instituições comecem gradativamente a seguir uma linha mais tênue, mais objetiva, onde você possa ver luz no final do túnel. Eu participo de consultoria, eu gosto de fazer consultoria em empresas, eu gosto de vivenciar esse modelo em empresas, mas a gente tem observado o seguinte, a gente tem observado que as empresas em si, elas não estão, digamos assim, adequando-se de forma correta. Exemplo, deixa tudo para a última hora. Não analisa as informações que fazem parte do seu pacote. Tem uma questão muito interessante que a gente observa, que é você não tendo qualidade nas suas informações, você toma decisões errôneas. Sim. Na sua grande maioria das vezes. Isso é um grande problema. A gente precisa, digamos assim, estruturar isso melhor. E nada melhor do que o próprio profissional que está dentro dos escritórios e dentro das empresas. Sim, como você sabe muito bem que os clientes têm horas que complicam as nossas vidas, né? Por mais que a gente procure orientar, eles sempre querem um subterfúgio. É porque a gente tem uma cultura. Sim. Cultura de não pagar imposto. Sim. Cultura do jeitinho e da facilidade. Exatamente. Ainda existe esse conceito. Existe. Então, e muito. E aí muito. Você vai tendo que ir gradativamente e trabalhando esses conceitos. Não é fácil, não é tão simples assim. Mas, enfim, é algo que a gente precisa fazer porque, por exemplo, de novo, é um grande nicho de mercado. Agora, nos diga, por favor,
quais são as informações que contém dentro do MIT? O que a gente tem que informar dentro do MIT? O MIT trata exatamente de tudo aquilo que estava sendo tratado na DCTF. Todos os tributos que estavam alocados na DCTF, eles estão dentro do MIT. O MIT, na verdade, é como se você fosse daqui do Rio de Janeiro para Cabo Frio. Eu posso ir pela Serra ou posso ir pela Via Lagos. Ou seja, é um novo caminho. Só que é um caminho mais curto, onde eu tenho pedágio. Tenho. Qual é o meu pedágio? Qualidade da informação. E qual é a diferença, Edmilson? Mas eu posso ir pelo outro caminho que não tem pedágio, mas tem bastante buraco. Ou seja, eu posso ter um custo muito maior. Mas Edmilson, eu não preciso me preocupar tanto com a informação. Pois é, aí você não chega a lugar nenhum. Então, trazendo para cá o dia de hoje, você precisa necessariamente hoje imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social, tá? Todos esses são tributos. PIS, COFINS, os mesmos tributos que estavam na DCTF estarão no MIT. O MIT é apenas um caminho novo. E quando a gente estiver informando o MIT, né, vai sair o DARF ali para pagamento? Sim, você pode, e você tem duas opções. Você tem a opção de fazê-lo eu vou entregar para frente, né? Esse ano a gente já tem um corte aí que entrega 31 de março. Mas posteriormente, abril eu entrego em maio e assim sucessivamente. Mas, por exemplo, vamos ver que eu entreguei ou tenho todas as informações do tributo. Posso gerar o DARF? Posso. Vou pagar lá na frente? Ok. Mas posso já gerar? Posso fazer. Então, e um detalhe importante, quem abrir o MIT, porque para abrir eu preciso ir lá na DCTF Web, eu tenho um campinho lá especificamente do módulo, e aí eu visualizo o seguinte, lá eu tenho um módulo onde eu posso fazer o seguinte, eu posso realizar todas essas informações, analisar as informações, e esse é o ponto importante. A gente não pode só preencher o MIT, a gente tem que entender o que a Receita está buscando. O fato de eu estar dizendo para você que eu tenho um novo caminho, eu estou dizendo a você, esse caminho é um caminho mais rápido, tem um outro detalhe, eu preciso ter qualidade na informação. Por quê? Porque esse caminho vai desembocar direto dentro da base de dados da Receita. E aí, amigo, essa base aqui, ela já consta todas as informações sobre você, contribuinte. Então, muito cuidado com essa nova. Não é que o novo seja difícil de fazê-lo, não tem nada de difícil, mas tenha cuidado nesse novo caminho, porque ao final dele está lá a DCTF Web. E ali estão já todas as informações sua, contribuinte. Então, Edmilson, se por acaso, exemplo, imposto de renda, contribuição social, Edmilson, eu fiz uma apuração, mas eu tive que fazer um ajuste. Esse ajuste já foi feito, esse ajuste já foi trabalhado, tanto na contabilidade quanto no tributo, na apuração do tributo, porque quando eu for enviar esse tributo para a DCTF, é mais um repositório de dados e eles se confrontam. Então, essa é a principal colocação. Por exemplo, se você pegar tanto a live do Eduardo quanto a live da Receita Federal, eles não abordam esse detalhe. Tem que ter atenção em relação a isso. Esse ponto é importante. Por quê? Todas as informações do contribuinte já estarão lá e elas se confrontam. Ou seja, daqui para frente nós teremos muito essa questão da análise das informações. Então, tenham cuidado com relação a esses dados. Fala. Um detalhe que as pessoas estão, vamos dizer, ansiosas, né? Elas estão muito ansiosas para saber com relação ao DARF do imposto de renda diário. As pessoas entraram meio em paranoia. E a explicação que a turma da Receita Federal deu nessa live foi muito boa. Por quê? Esse DARF você pode emitir ele pelo Cicalc Web tranquilamente.
E ele, automaticamente, como já acontece quando você paga o DARF e vai fazer qualquer retificação na DCTF Web, ele já aparece. Você está lá, você vai só linkar ele. Né? E um detalhe importante, é muito boa a tua colocação, até porque realmente foi um fato abordado na live da Receita. Se você olhar, quem ainda teve a oportunidade de olhar, vocês já tiveram a oportunidade de olhar, o MIT nada mais é do que as mesmas planilhas da DCTF Web. Sim. É a mesma planilha. Pode olhar a modelagem, uma ou outra são diferentes, mas a capa é exatamente igual. Ou seja, então, digamos assim, eu não vou dizer que é uma coxa de retalhos, mas não é algo que eu criei de forma diferente. Não, é algo que eu já tenho, eu adaptei para recepcionar essas informações. Então, tem aí uma colocação muito interessante. E isso que você falou é importante pelo seguinte, porque você pode já tem o Cicalc dentro do próprio do MIT, a grande maioria agora já traz o Cicalc, né, para atualizações, e você pode, a hora que você quiser, agregar, né, as informações dos tributos na melhor maneira para você. Fazer os DARFs que forem necessários fazerem e tudo mais. Outra preocupação que as pessoas estão tendo é o seguinte. Bom, a gente tem PIS e CONFINS que vence em período diferente, ok? E isso é uma coisa, inclusive, que a gente já pode antecipar. Isso vai mudar. Ou seja, os tributos passarão a ter a mesma data de entrega. Exatamente. Então, quer dizer, hoje as pessoas estão preocupadas pelo seguinte, se você vai lá, fez o cálculo lá do seu PIS e do seu CONFINS, tem lá o resultado para pagar, ok. As pessoas não podem tirar essa guia pelo Cicalc e depois ela vai estar informada dentro lá do DCTF Web através do módulo. Ok. Mas as pessoas estão muito preocupadas com as compensações, porque muitas empresas têm muito imposto retido na fonte e utilizam, né, a compensação, porque você tem a permissão de usar quando ocorre o pagamento, né? Cliente pagou, a nota eu posso me creditar do PIS e do CONFINS que foi retido na fonte. As pessoas estão temerosas, elas não estão conseguindo enxergar que o procedimento vai ser o mesmo. Elas não estão conseguindo, elas estão com muita dificuldade de enxergar isso. Sabe qual é o grande problema? E você tem razão. Eu já recebi algumas perguntas que te remete a colocar a seguinte questão. Você já leu alguma coisa sobre? Não, eu estou ouvindo. Não. Pois é, e saiu a novidade, né? Eles atualizaram as perguntas e respostas. Sim. Agora, há poucos dias atrás. E você tem a atualização. São 10 páginas. Sim. As perguntas e respostas. Quer dizer, não é aqueles absurdos que a gente tinha. E são perguntas direcionadas. Você identifica lá qual é a situação que você está querendo saber e dentro daquela situação tem várias perguntas ali dentro, perguntas e respostas ali dentro. Cara, isso não é difícil. Mas hoje a gente tem uma preguicite porque, Edmilson, eu não tenho tempo. Mentira! Claro que você tem tempo. Ou seja, nós profissionais, nós temos que ter o tempo suficiente porque isso faz parte do conhecimento. Ou seja, o que não pode é a gente não ter as informações de forma correta e causar problemas para o cliente. Porque da mesma forma como você, Bela, colocou, você tem clientes que são complicados, são difíceis, difíceis. Por outro lado, esse difícil, nós também fazemos parte dessa dificuldade. Porque em tempos atrás, nós aceitamos um monte de coisa. E aí, era a hora não era somente aceitar, era naquela hora de você discutir, olha, tudo bem, cara, mas você precisa mudar isso, precisa você acertar isso, precisa fazer assim, precisa fazer assado. Muitos de nós, lamentavelmente, nós simplesmente aceitávamos. E aí o que acontece? Agora, quando cada vez mais o fisco vai se estruturando, vai se tornando aquele edifício de 20 andares, pronto, bonito, com varandas sensacionais, etc, etc. Cara, cadê eu? Por quê? Porque eu fiquei lá atrás, o meu cliente também ficou lá atrás, ele está me causando problemas porque ele quer a mesma facilidade de ontem e hoje ele já não tem, tá? Então, gradativamente, as coisas estão ficando mais seletivas. E hoje, por exemplo,
a área do Simples Nacional, que é a área que mais você tem cliente nessas condições, cara, hoje é um nicho de mercado que a grande maioria não tem nenhum tipo de planejamento para esse cara. Esse cara está mais perdido que segue tiroteio. E aí o que ela falou faz sentido. Por quê, Edmilson? Porque, cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia ontem. Eu não posso mudar a legislação. Eu não posso alterá-la. Quando eu trago algo novo, eu tenho que trazer algo onde necessariamente você transite sem que você tenha problemas. Isso está na legislação. Eu não posso alterar imposto, eu não posso mudar a forma de cálculo, eu não posso mudar a forma como você vinha fazendo e alterar simplesmente. Não, é a mesma coisa. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem, entre aspas, é que você passa a ter um novo caminho. E esse novo caminho te direciona, tá? Então, o que é o MIT, Edmilson? Então, para todo mundo, nós aqui e para quem está nos ouvindo, MIT não é nada diferente do que você tinha na DCTF. Qual é a diferença? As planilhas são diferentes, são mais objetivas, são mais fáceis. E você tem a possibilidade de necessariamente agregar os seus dados. Você pode, via SICALC, tirar os seus dados no momento em que você fizer a sua apuração e quando do seu pagamento você efetivamente agregá-lo. Com base nisso, você ganha velocidade para escritórios, por exemplo, que tem 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes, torna-se mais ágil todo esse processo. Então, o controle fica mais fácil, mas a gente precisa entender para cada cliente. Por exemplo, a gente falou da compensação, estamos falando de Perdicomp Web. Ainda tem gente que tem Perdicomp. Perdicomp é aquela famosa declaração anterior, né, onde você fazia ali, preenchia, né, praticamente manualmente todas as informações. Cara, Perdicomp não existe mais. Hoje é Perdicomp Web. Ah, Edmilson, mas eu tenho um processo que ainda está rolando. Se tem um processo, você está fazendo errado. Por quê? Porque nenhum processo na Receita pode ultrapassar o prazo de 360 dias. Mas estou ultrapassando. Tá, mas aí é que está. Ouvidoria. Inclusive, já reclamei na ouvidoria isso. E eles não te respondem. Reclame, porque eu passo ele direto para o Cláudio Maia. Por quê, Edmilson? Porque você tem uma lei, Lei 11.457 de 2007, artigo 24. Nessa legislação está lá escrito que você não pode, processo administrativo, independente da origem, ele não pode ultrapassar 360 dias. E a ouvidoria, via Fala BR, tem a obrigação de te dar retorno. Edmilson, se eu estou lá com um processo, exemplo, tem gente que está com processo há 3 anos. Cara, está lá escrito em análise. Em análise significa que existe pendência. Pode não ser financeira, mas pode ser documental. O que significa? A sua compensação não foi feita. Teu débito está em aberto. E o pior, atualizando. O que é muito pior. Então, isso, teoricamente, é uma fragilidade nossa. É do fisco. Não! Como a gente pode tentar, perante o fisco, resolver isso? Porque você tem duas formas. Eu tenho esses casos e nós temos colegas de nome, sabe disso, que tem Perdicomps também há mais de 5 anos que não foram julgados até hoje. Normalmente, Edmilson, o caminho tem sido os advogados. Eu vou te dar um exemplo. Tem um cliente antigo, cliente meu de mais de 20 anos, que estava, inclusive, Bela me levou lá para o chefe que cuidava disso e ele disse, não, seu Perdicomp não tem pendência nenhuma, você está na fila para receber. E eu simplesmente não pagava porque era um valor alto. Mas qual é a resposta aqui, por exemplo? Era previdenciário, tá? Era crédito previdenciário. Como é que ele sabe que ele entrou na base. Tá, mas tem alguma informação disso? Ele só me mostrou a tela. Por que eu estou perguntando isso? Porque não necessariamente você precisa ser advogado para saber isso. Esse tipo de informação. Como é que você faz? Edmilson, como é que eu faço? Então vamos lá. Vamos para esse espaço. O advogado que ela está falando aí. Ele entrou com mandato. Ele entrou com mandato. E aí, mas é isso que eu tô colocando. a Receita foi e pagou. Não precisa disso. Tá? Agora, é um instrumento para que você acelere a sua resposta. Sim. Sem dúvida alguma. E um detalhe, no mandato de segurança, além de ser um instrumento para tal, ele permite a você que pare ali a atualização enquanto essa
pendência não tiver sido definida. Sim. Eu realmente devo, não devo e assim sucessivamente. O mandato te permite isso. Se for dito e confirmado que você é devedor, continua a atualização e você paga ou não, ou vai ter problemas. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, eu quero colocar é que antes de que você venha a usar o lado jurídico, porque às vezes você precisa de uma certidão, você precisa de um documento para tal. É um caso de um cliente. E aí é tal. Mas você pode fazer o seguinte, vamos lá, eu vou tomar como eu Edmilson. Vamos supor que o Edmilson tenha um processo junto à Receita Federal e ele está lá no Bendito Perdicomp ou Web, pode até ser, tá? O processo está com 3 anos. Qual é a orientação, Edmilson? Então, você vai lá na Procuradoria, tá? Ou na Fazenda em si. Ele não está na Procuradoria, então vá na Fazenda, Fala BR, faça o seu cadastro. Fala BR é o endereço da ouvidoria. Sim, Fala BR. Então, só terminar aqui rapidinho essa questão. Fala BR, e aí como é que você faz no Fala BR? Todos os documentos que você utilizou para fazer o Perdicomp, você vai anexar nessa solicitação que você fez. Você faz o cadastro, que é semelhante ao GovBR, tá? O cadastro. Vai criar uma senha, etc, etc. Você vai pegar todos os documentos e vai jogar ali. Colocou ali, tá? Ok. Vai abrir para você uma telazinha para que você, resumidamente, diga os motivos que está te levando a fazer a solicitação. Ok, fiz a solicitação, tenho direito, por isso, papapá, conforme demonstrativos em anexo. Beleza. Isso vai gerar para você um número de dossiê. Esse número de dossiê é o que você vai guardar para você e é ele que vai dar a você a garantia do retorno da consulta junto à ouvidoria. Sempre esse dossiê. Aí o que faz a ouvidoria? A ouvidoria está no andar de cima, a Receita no andar abaixo. Ela manda para a Receita Federal essa informação que você está enviando e pedindo que o contribuinte seja notificado. Ele será notificado não pela Receita, pela ouvidoria. E a ouvidoria tem 30 dias para te dar esse retorno. Quando isso não acontece, repita. Se isso acontecer, você repetir e você não tiver o retorno, então você pode entrar em contato com essa coisa linda, simpática e maravilhosa chamada Edmilson, que a gente tenta buscar junto ao pessoal. Tá bom? Ok. Vamos dar um rápido intervalinho para beber uma água. Bom, de volta aí do nosso intervalo para beber uma água, porque o professor Edmilson fala, né? Ainda diz que eu falo pouco, mas tudo bem. Bom, dando continuidade ao tema, somente como comentário, colocar o que a representante do CFC falou. Uma das maiores dificuldades, como o professor já disse, eu vou repetir novamente, é a falta de leitura. Precisamos voltar ao hábito de ler, entendeu? E entender. Hoje mesmo, uma pessoa falou assim para mim, Joana, posso falar uma coisa? O fato de ler é muito importante, mas você também, profissional, tem que buscar informação com as pessoas certas, né? Nos lugares certos. Sim, Bela, mas o que a gente está aqui, primeiro ponto, você recebe o material, vê a notícia. Antes de qualquer coisa, você vai pegar uma instrução normativa. Se você não souber interpretar o texto, você começa fazendo perguntas de coisas que estão ali, claro, que você tem dificuldade. Exemplo, a consulta lá, a qualificação mudou. Ela não é mais online, agora é através de lote. Porém, ela vai demorar um pouquinho mais, 48 horas, mas é a mesma coisa. Tem pessoas que estavam falando que, vai levar 15 dias para ficar pronta? Não vai ter mais, é verdade. E aí, E lote, e se eu só tiver uma pessoa, como é que eu vou fazer em lote? E um detalhe importante, até para a gente poder soltar os temas, né? Tem dúvidas, por exemplo, eu vou me disponibilizar para todos aqueles que tiverem dúvidas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e eu puder ajudar, farei com o maior prazer. Mas aproveitem essa live
do Conselho Federal de Contabilidade com a Receita Federal, ela utilizou 3 profissionais da Receita Federal. 2 eu tenho conhecimento, o Cláudio Maia e o Daniel. São caras assim que estão dentro disso, trabalham com isso, conhecem isso, foram extremamente esclarecedores. Tem as planilhas, as telas, eles passam individualmente para cada tópico. O Cláudio Maia, inclusive, ele leva algum tempo, chega a ser repetitivo. A live não é longa, mas ela é extremamente esclarecedora. Ajuda, auxilia. Se você não leu nada, leia. Eu me comprometo a ajudar tirando dúvidas, tá? Eu me comprometo a isso. Aqui não estou pedindo, não é comercial não. Não estou buscando cliente não. Eu estou buscando auxílio ao profissional. Dentro disso eu me coloco à disposição. Mas, gente, dentro dessa sua disponibilidade de vocês, olhem, o que a Dinoa colocou é importante. Porque se você assistir a live, você vai verificar que tem lá um negócio que você vai dizer, você está brincando, assista para ver. Porque tem profissionais que até os seus registros erram. Dito por diretora do Conselho Federal de Contabilidade. Cara, aí é complicado defender. Por quê? E não é um nem 2. Ah, mas eles estão olhando o lado deles. Não. Isso é fato. Isso é fato, não é fake não, isso é fato. Então a gente precisa... você está criticando. Não, eu estou buscando que a gente possa sair de detalhes miúdos para detalhes grandes, ou seja, onde realmente você tem uma dúvida, tem isso, tem aquilo, tem um impasse, e aí a gente consiga resolver. Esse é o que a Diolan colocou e é o que a Bela colocou. Essa live naturalmente está no YouTube. Está no YouTube. Se você quiser, depois eu te mando o link. CFC, né, eu te mando então, depois. Por favor, procurem e assistam. 2 lives boas. É essa do Conselho Federal e é do Eduardo Tanaka. Muito boa. Eduardo Tanaka eu até marquei para ver mais tarde. Ela tá lá. É muito bom. Ele é muito bom. E assim, porque na realidade o que o Conselho fez foi muito bom junto com a Receita, porque está existindo muita live sobre MIT que na realidade é a mesma coisa, repetição, é uma leitura assim, sem o conhecimento. O que eles fizeram, não. Como você falou, eles colocaram tela, eles explicaram. Ela não é 100% perfeita? Sim, mas ela é altamente esclarecedora. Tem algumas coisas que ficaram sempre falta alguma coisinha, porque o tempo não dá. Sim. O tempo não dá. Porque a pessoa às vezes tem que repetir para o entendimento. Até mesmo, às vezes, quando ele estava falando, ele mesmo parou e voltou atrás e procurou um outro caminho para explicar melhor o objetivo dele. Então, quer dizer, a live é muito boa, entendeu? Muito boa mesmo. E seria ideal que todas as nossas entidades pegassem realmente conteúdo, né, no MIT, e não essa repetição de bola que está acontecendo. É verdade. Isso vale, inclusive, para que a gente possa fazer, por exemplo, eu estou lá no SESCOM, na Diretoria Institucional e Educacional também, eu vou propor isso, tá? Da gente fazer fóruns internos, tipo lives. Quando eu falo fórum interno, o que é fórum, Edmilson? É debate. A gente precisa aprender a fazer isso. O que é debate, Edmilson? Debate é trocar ideias. Debate não é dar pancada um no outro, não. Debate poxa, eu tenho um cliente na minha empresa que apresentou essa situação e eu não soube como fazer. Como é que a gente poderia analisar isso? Cara, isso é conhecimento, isso agrega. Né? Ou seja, no sentido de que porque vão acontecer situações dessa natureza. E aí, automaticamente, você vai precisar debater. E aí não entra só a Receita Federal. Entra o feeling do profissional, entra o conhecimento da empresa, do escritório em relação ao cliente, do comportamento dele, para que automaticamente seja mais viável. E quando você lida com profissionais que fazem isso no dia a dia, e não precisa necessariamente você trazer o Papa para isso, cara, o Papa é aquele cara que trabalha com isso o dia inteiro, tá todo dia ali. Esse cara é o Papa. Eu acho que essa troca de conhecimento é o que fortalece. E o programa Resenha Contábil
Contábil está à disposição também para participar desses fóruns. Vamos fazer, com o maior prazer. A gente bota profissionais, escritórios contábeis que tenham dentro da sua carteira cliente que apresente dúvidas semelhantes, porque uma situação ou outra tem dúvidas e dúvida. Dúvidas, qual é, Edmilson? É aquela que está dentro do manual. Então, essa na dúvida. Isso você foi preguiçoso, não leu. Então, vá lá e leia. Agora, tem situações que você olha, será que eu posso fazer dessa forma? Será que dessa forma seria melhor? Opa, isso é uma dúvida. Então, vamos discutir sobre isso. Qual é o impacto disso? E isso é legal. Então, quando a gente fala, e aqui o programa tem uma ideia muito interessante, eu que sou meio complicado para falar em programa, porque eu acabo falando demais, mas a gente tem que ter esse tipo de debate. Ou seja, pode ser numa rádio, esse programa é nosso, da nossa área. Então vamos discutir aqui, vamos trazer aqui, tragam perguntas. Vou te dar um exemplo, só para colocar. Eu montei, você viu sobre isso, eu montei um e-mail no Sescom, lembra? coordenacão@sescom-rj.org.br. Qual foi? Por quê? Porque a gente fez um trabalho em vários locais e aí a gente foi, olha, quais dúvidas que você tem, coloquem para a gente buscar e tal, etc, etc. Eu recebi 5. Eu fiz 20 municípios. Eu recebi 5. Aí você, cara, quando a gente efetivamente é cobrado no sentido de, cara, vamos lá, vamos discutir o assunto, vamos levar a tona, parece que a gente se retrai e a gente não pode fazer isso. Nós temos grandes profissionais, nós temos escritórios maravilhosos, eu conheço profissionais deliciosos em termos de conhecimento, sejam eles homens ou mulheres. A gente precisa trazer isso à tona. Eu acho que, por exemplo, um profissional para trazer para cá, juntamente com um cara como eu, ou com um gestor, é um proprietário de escritório de contabilidade. Sim, mas isso nós vamos Porque, fazer. para quê, Edmilson? Para que ele coloque as suas ânsias. Sim. Mas não é aquele cara que tem 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes, mas ele não participa de porcaria nenhuma. Não, é aquele cara que está à frente e ele sabe que o cliente X, o cliente Y enfrenta essa dificuldade, o cliente Z, e aí a gente discutir sobre isso. Por quê? Porque ele vai agregar, vai trazer conhecimento, vai trazer informações e como você trabalha isso. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E nós precisamos de pessoas que falem. Nós trazemos Então pessoas não traz Edmilson não, que para fala que demais. elas falem, né? É o que nos interessa. Uma hora de programa é muito pouco para o professor e o consultor, né? Ele fala mesmo muito, mas é bom porque nos dá o alerta e principalmente nos dá o entendimento que precisamos estudar, aprimorar e ter realmente capacitações que nos levem ao conhecimento. Não, vamos dizer assim, que às vezes qualquer coisa que a gente fala pode dar uma impressão de ofender. Mas o que a gente está vendo aí é somente a repetição do mesmo. Não tem assim um conteúdo, o que é necessário para o profissional. O profissional também tem que correr atrás de bons ensinamentos. Tá? O professor Edmilson está deixando aqui o e-mail dele para tirar dúvidas. Eu vou falar e depois, quando o nosso programa também for lá para o YouTube, eu também coloco novamente. Então, vamos lá. E-mail do professor Edmilson. Edmilson, @L de Luiz, M de Maria, F de Fada, consultores.com.br. E-mail do Sescom. Coordenacão, porque vocês sabem que não pode botar nem cedilha e nem tio, né? Então é coordenacão, @sescom, rj.org.br. Telefone, eu não vou dar ao vivo, tá, gente? Mas eu vou colocar lá no YouTube. Assim que o nosso programa subir para o YouTube, vocês vão ter de novo essas informações. O professor Edmilson está sempre à disposição dos colegas, entendeu? Então, acho que vale a pena
muito aproveitar essa oportunidade. A ideia, como eu falei, é exatamente procurando pela estrutura do programa e a ideia do programa é a gente se colocar à disposição. E se colocar à disposição não é só falar, é disponibilizar. Tá? Eu me disponibilizo, sempre estou à disposição. Eu acho que a gente, ao profissional, tudo, a empresa, precisa botar gasolina no meu fusquinha. Então, a gente está aí, terminando aí o programa. Queremos agradecer a presença do professor e consultor Edmilson Machado. Queremos agradecer a todos que estavam nos ouvindo até agora, né? Queremos ouvir de vocês também comentários sobre o nosso programa. Não importa se o comentário seja favorável ou desfavorável, queremos ouvir todos. Tá? E então, sugestões, perguntas. E em breve também vamos colocar os nossos contatos na rede para que vocês também possam começar a mandar sugestões, perguntas. Em breve vai estar lá. Falando, em breve teremos o Instagram do programa Resenha Contábil. Muito bom. Exatamente, onde nós vamos poder subir os cortes dessas meninas da contabilidade, lindas e maravilhosas, e você vai poder acessar ali o Instagram do Resenha Contábil. Muito bom, excelente. Assim se despede a produção. Vai, Bela, termina. Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez, que continuem ficando de olho na nossa programação, porque nós vamos trazer pessoas bem interessantes no nosso meio, gente, cada vez mais. E queria agradecer também a produção, pelo carinho que tem conosco. Ó, todos que participaram ganharam aqui o nosso mimo. Não ia ser você que não ia ganhar ao vivo aqui, poxa. Muito bom. Vai Muito tomar obrigado. seu cafezinho, seu chá. Vocês são 10. Gente, eu queria agradecer a vocês, vocês, rádio, vocês, coordenadoras do projeto, e me coloco à disposição. E a quem está nos ouvindo, eu me coloco à disposição, já dei os e-mails aí, tá? As perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem, a gente poder ajudar, estamos juntos, tá bom? Um grande abraço a todos. Abraço a todos. Saúde e paz para todos nós e um carnaval maravilhoso, se Deus quiser. Com certeza.